pessoal, eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a minha segunda listinha de melhores do ano, dessa vez contendo os livros apenas do gênero de fantasia, ficção científica, e quando eventualmente eu ler algum livro de terror e que ele mereça estar nessa lista, ele vai aparecer. Dessa vez não tem nenhum livro de terror, então vai ter só fantasia e ficção científica. Eu tive algumas surpresas bem legais enquanto eu montava essa lista, então eu acho que inclusive o primeiro colocado dessa lista me surpreendeu muito por conta que o livro que eu acho que provavelmente estaria no primeiro colocado, eu não concluí a leitura dele. Já eu falo um pouquinho mais sobre isso. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá, partiu para a minha lista de melhores fantasias e ficção científica de 2022, o último vídeo do ano aqui no Vagando e Divagando. Como eu já falei agora há pouco aqui no vídeo, o livro que eu acho que estaria na primeira colocação, eu ainda não concluí a leitura, que no caso é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Mas assim, gente, eu posso falar para vocês que mesmo não tendo concluído, ele está sendo de longe a minha melhor experiência com literatura fantástica em muito tempo. Vamos começar do top 10 ao top 1. E o primeiro livro aqui, o 10º colocado, é um livro que eu falei para vocês que ele estaria no meu top 10 de melhores fantasias do ano. Só que ele quase não entra, mas ele conseguiu ainda assim guardar o lugarzinho dele. E eu tô falando de Árvore Inexplicável, da Carol Quiobato, uma fantasia nacional, uma fantasia urbana, bem pé no chão. Então você não precisa esperar grandes demonstrações, grandes sistemas de magia, não. É uma fantasia bastante pé no chão, que traz algumas questões importantes discutidas, como preservação ambiental, de fauna e flora. E obviamente você tem a parte dos poderes, a parte fantástica da coisa, só que como eu já falei no meu vídeo de resenha desse livro aqui, ele bota muito mais o pezinho ali no realismo mágico do que de fato na fantasia. Só que realismo mágico, como bem sabemos, é apenas mais um braço da fantasia pelo mundo. E eu acho que Árvore Inexplicável é um livro delicioso de se ler, tem ótimos personagens. Uma das coisas que mais me encantaram nesse livro aqui, encantaram, né? Não é algo que encanta, mas é que surpreende, é que como a Carol Quiobato é incrível descrevendo cenas de ação. As cenas de ação desse livro aqui são excelentes. Senciente Nível 5, que foi outro livro dela que eu li esse ano, que não entrou nessa lista, mas também tem ótimas cenas de ação. Então, se você também gosta de cenas de ação em livros de fantasia, a Carol Quiobato é incrível escrevendo isso, mas obviamente isso não é apenas o grande destaque do livro. Tem muitas coisas muito boas dentro de Árvore Inexplicável que valem muito o hype que esse livro teve ao longo desse ano de 2022. Então, leiam Árvore Inexplicável, não está aqui à toa. Na nona posição, esse livro eu esperava que ele estivesse mais alto, só que a minha lista me surpreendeu nesse sentido. Foi uma lista muito difícil de definir as posições dos livros. E o nono colocado é Os Seis Grows, da Elizabeth Lin. Foi o vídeo mais visto do canal por bastante tempo. Você vê por conta disso o interesse nesse livro. Muita gente curtiu muito a chegada desse livro no Brasil. Ele também é muito uma fantasia mais jovem, mas ele pega muitos elementos de contos de fada, alguns contos de fadas bastante famosos até. Não tem também um sistema de magia que você pode dizer complexo, é um livro que transita muito ali mesmo no clima de contos de fada. É exatamente isso. Então você não vai ver nada muito complexo em relação a isso. Tem personagens que eu gosto. Uma parte da galera não gosta tanto assim da protagonista, mas eu gostei muito da protagonista, que começa um pouquinho mimada no livro, e por conta das coisas que acontecem na vida dela, ela vai aprendendo, vai superando as dificuldades, e com essas dificuldades se tornando uma pessoa melhor. Muito por conta também da maldição que uma bruxa, que a madrasta dela, coloca nos irmãos dela. Pra quem não sabe, no caso, ela transforma os irmãos da protagonista, a Shiori, se eu não me engano, exatamente. Ela transforma os irmãos da Shiori em pássaros, no caso os Grows, e se a Shiori abrir a boca cada vez que ela falar alguma palavra, um irmão da Shiori morre. Então é um livro que surpreende também, tem algumas boas reviravoltas que eu não esperava, não é nenhuma reviravolta muito mirabolante, mas que funciona bem para o clima da história e que me deixou inclusive ansioso para a continuação, que eu acho que é a finalização. Vai ser uma duologia, eu acho que deve sair com certeza em 2023. Então vamos lá ler Os Seis Grows, que é um livro bem divertido, é uma leitura bem leve que passa voando. Na oitava posição foi um livro que ao longo do ano eu fui gostando um pouquinho menos dele, mas não por conta de em relação a algum problema na narrativa, não. Mas é que eu fui vendo que outros livros de fato são melhores que ele. Eu não sei se é o fato desse ser o primeiro livro da autora, então tem coisas que a gente depois de um tempo
percebe um pouquinho de maturidade na escrita e na forma de narrar, só que é um livro que ele tem acontecimentos muito importantes, ele é um livro bem desenvolvido, principalmente em seu sistema de magia, em seus personagens, e eu tô falando de A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, e eu gostei muito desse livro, gente. Não se enganem com o fato de que ele caiu no meu ranking do ano ao longo da passagem do tempo e dos livros que eu ia lendo. Mas é um livro ainda assim incrível, ele tem alguns momentos muito pesados. Eu gosto muito de como a autora ela vai transitando, ela começa o livro fazendo mais um livro de escola, de academia, e depois começa a parte de fato da guerra, e eu acho que é aí que a R.F. Kuang ela brilha de verdade na escrita dela, que é quando ela começa a narrar os horrores da guerra, e aí são coisas realmente horrorosas que acontecem ao longo do livro. Um acontecimento específico deixa você de estômago embrulhado de fato. Então é um livro que eu gosto muito. Ele ainda não é para mim a grande obra de fantasia dos últimos tempos que muitos estavam pintando. Pode ser que ele se torne isso, e eu espero sim, porque é questão de a autora começar a desenvolver melhor o estilo dela e narrar ainda melhor a história que ela quer contar pra gente. Mas eu ainda assim gostei muito de A Guerra da Papoula, então fica aqui A Guerra da Papoula na 7ª posição. Falei A Guerra da Papoula na 7ª, mas na verdade na 8ª, porque na 7ª posição tem Duna, do Frank Herbert, primeira ficção científica que vai aparecer aqui nessa lista. E lembrar-se também, gente, clássico da ficção científica mundial de todos os tempos, fonte de inspiração para grandes obras, tanto da literatura como do cinema, como é o caso de Star Wars. Dispensa qualquer apresentação. Eu gostei ainda mais do que eu esperava gostar de Duna. Ele tem aquela questão de você começar o livro sem entender muita coisa, então você vai se sentir um pouco perdido. Graças a ter assistido o filme antes de ler o livro, eu tinha um background, acho que interessante, para conseguir passar com alguma facilidade ali no iniciozinho de Duna, que é a parte mais pegada de fato da história. Só que depois que você começa a engrenar, as portas se abrem, o universo do Frank Herbert se abre e você fica impressionado com a escala de tudo que está acontecendo lá em Duna. E aí você coloca tanto ali das intrigas políticas ao todo, as possibilidades de uma guerra santa, ao desenvolvimento de personagens e o próprio desenvolvimento do protagonista como uma figura messiânica e que vai ser aquela figura central para o desenvolvimento futuro do universo, como bem sabemos até. Você sabe o que vai acontecer na história, só que o interessante é saber como é que a história vai chegar no ponto em que você espera que o Paul Atreides esteja lá como uma figura central desse universo. E eu acho que Duna faz isso muito bem, porque mesmo que você saiba o resultado final, o caminho é muito interessante. Então por isso Duna fica aqui na 7ª posição. Livraço, gente. Leiam essa ficção científica que vale demais. Agora aqui começa a ficar bastante difícil. Aqui de fato eu poderia colocar qualquer um desses livros aqui em uma posição diferente. Então aqui na 6ª posição eu coloquei O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu acho que ele ficou um pouquinho mais abaixo aqui nessa lista, muito por conta dele não ser o livro exatamente mais palpável em relação à narrativa. E eu já falei várias vezes que eu gosto muito do estilo de livro que é O Mar Sem Estrelas. Só que eu acho que com as outras experiências que eu tive, eu consegui me apegar mais com as coisas que acontecem nos outros livros, por serem livros mais diretos nos seus acontecimentos, e não é o caso que acontece com O Mar Sem Estrelas. Só que é um livro muito mágico, ele pega no nosso coração como leitor, por ambientar boa parte dessa história numa imensa biblioteca subterrânea que contém história de coisa que você nem imagina. E é impressionante como a Erin Morgenstern vai construindo tudo isso e vai abrindo mais e mais caminhos para você tentar entender, tentar costurar as coisas, os acontecimentos, as histórias e tudo o que acontece nesse universo. Você não faz muita ideia do que é tudo isso. E eu acho que isso faz parte da experiência de O Mar Sem Estrelas, que você lê uma vez, você está enxergando e interpretando a história de uma forma. É um livro que pede para você ler uma segunda vez, e aí provavelmente você vai interpretar outras coisas de uma forma diferente, e coloca isso num elenco de personagens que também é um elenco muito interessante e é um elenco misterioso. E tem conceitos muito interessantes aqui em Mar Sem Estrelas, que é um livro assim, viajado, você vai ficar sem entender boa parte das coisas que acontecem, mas é um livro que vale demais. Se você tem a mente um pouquinho mais aberta às experiências mais viajadas, que nem sempre vai te dar as respostas, Mar Sem Estrelas é sem dúvidas o livro perfeito para isso. Na 5ª posição, uma das grandes surpresas desse ano, sem dúvida.
E eu tô falando de Foundryside, do Robert Jackson Bennett. E, gente, que livro de fato divertido, que fantasia divertida de se acompanhar. Ela é uma grande fantasia de ação e aventura, com um sistema de magia com a sua complexidade, só que também não é nada muito inovador, que vai deixar você passando horas e horas tentando entender tudo o que esse sistema de magia é capaz de fazer, apesar de ser um sistema de magia que pode servir como uma muleta para o autor querer resolver boa parte dos conflitos com alguma canetada lá na hora, só que ainda assim é um livro muito divertido de se acompanhar. Tem um elenco incrível de personagens que, na minha opinião, é um dos elencos mais homogêneos, no sentido de que você consegue gostar tanto dos mocinhos quanto do desenvolvimento dos antagonistas da obra. E tem muito também o ar de mistério, porque esse aqui é um mundo que tem grandes coisas do passado que hoje, no momento em que a história se passa, são ocultas do conhecimento de boa parte dessas pessoas. E existe uma certa expectativa de que esses elementos do passado começam a tomar forma novamente nesse mundo, nesse universo. E eu tô muito interessado de ver como é que essa história vai se desenrolar. Como eu já falei, é um livro divertido, é um livro que dificilmente para, tem ação, as coisas estão acontecendo a todo momento, tem revelações acontecendo a todo momento, não necessariamente grandes plot twists, mas assim, sempre tem de fato alguma coisa acontecendo em Foundryside. Então isso aqui, essa dinâmica do livro fez eu gostar muito da experiência que eu tive com ele, então por isso que ele tá aqui na 5ª posição. Se a N.K. Jemisin estava lá na minha lista de decepções de 2022, ela também teria que estar aqui na minha lista de melhores do ano. E quem acompanha o canal sabe que eu concluí a trilogia Terra Partida, e daqui desses 3 livros eu resolvi trazer um deles para esse ranking, o 4º colocado. No caso, o segundo livro, O Portão do Obelisco, o segundo livro da trilogia Terra Partida, e é o livro que eu mais gostei. Eu sei que não é uma unanimidade em relação aos livros dessa trilogia, mas foi o livro que eu mais gostei por ser o livro mais dinâmico da trilogia. Eu acho que o primeiro e o terceiro são livros um pouquinho mais parados, um pouquinho mais complexos, e eu acho que aqui esses 2 pontos são muito bem equilibrados com a dinâmica da própria narrativa. Você tem algumas revelações importantes e assim, tem personagens incríveis. Eu sou fã da Esun e eu sou fã de como a N.K. Jemisin coloca ali as discussões sobre racismo, as discussões sobre segregação, maternidade, enfim, é um livraço, é uma obra complexa, cheia de pontos de virada e de questionamentos. E, enfim, gente, se vocês não leram ainda a trilogia Terra Partida, já panfletei ela bastante aqui no canal, então dê uma chance que vale muito. Eu sei que é uma trilogia complexa de se ler, mas é de verdade, vale muito, muito, muito. Chegando no top 3, temos No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek. Não tenho aqui a edição física porque está emprestada para uma amiga minha, mas, gente, essa foi uma surpresa tanto na montagem do ranking quanto na leitura em si. Eu de fato não esperava gostar tanto de No Coração da Bruxa, e eu acho que isso fez com que a experiência com o livro fosse tão incrível e tão mágica. Eu já falei no meu vídeo sobre esse livro aqui, de como ele é um livro, ele pega aspectos bem obscuros da mitologia nórdica, principalmente em relação à história da Angrboda, que é uma personagem que está ali, de fato, é uma personagem bastante obscura, no sentido de que ninguém entende exatamente o quanto ela é importante nos acontecimentos mais importantes da mitologia nórdica, principalmente em relação ao Ragnarok, que é o famoso apocalipse deles. E isso é o que torna muito interessante, porque a Genevieve Gornichek, ela toma as liberdades criativas para pegar elementos importantes e já bem estabelecidos da mitologia nórdica, para colocar a Angrboda como uma personagem central em relação a tudo isso que está acontecendo. A história é muito centrada na relação dela com Loki. Nós vamos vendo como é que esses 2 personagens vão se relacionar, como é que o Loki vai lidar com o fato de ter uma relação com a Angrboda e os filhos, e equilibrar isso com a vida de um deus nórdico. É uma narrativa interessante, é mágica. Você vai sofrer com a Angrboda, que é uma personagem que sofre muito ao longo de todo o processo e de toda a construção que a Genevieve coloca para a personagem. Enfim, gente, é um livro mágico de verdade. Você vai se importar muito com todas as discussões que você vai encontrar ao longo desse livro. Se você é fã de mitologia nórdica, dê uma chance a esse livro que vale demais. Então vão lá também dar uma olhada no meu vídeo, que eu falo um pouquinho mais sobre esse livro aqui com vocês. Vou deixar todos os links, inclusive, na descrição do vídeo. Na segunda posição, para muitos, o melhor livro desse ano. Para alguns, estava com certeza ali no top 3. E eu também me surpreendi dele estar tão alto, mas, enfim, gente, eu já falei que esse vídeo aqui, todos os livros poderiam estar numa posição alta.
E na segunda posição eu trouxe A Casa no Macerolho, do T.J. Klune, que, gente, acho que como no caso ali da minha segunda posição da outra lista, que foi com Rádio Silêncio, A Casa do Macerolho é outro livro conforto que vai abraçar. E eu sou muito fã de todos os personagens que estão nesse livro. Eu gosto desde o Linus, que é esse assistente social que vai para essa casa, que na verdade é meio que um orfanato, para ver como é que as crianças que têm poderes mágicos são tratadas e fazer um ultimato, na verdade, se esse orfanato pode continuar funcionando ou se vai ter que ser fechado. Só que ninguém sabe exatamente o que poderia acontecer com as crianças que geralmente nessa sociedade aqui, essas crianças que têm poderes mágicos são crianças abandonadas, órfãos de verdade. Enfim, gente, é um livro incrível. Eu sou muito fã de como o Linus e os outros personagens adultos interagem com as crianças, e as crianças aqui nesse livro são a coisa mais querida do mundo. Você vai se emocionar muito com cada uma dessas crianças. A forma com que o T.J. Klune encontra espaço nesse livrinho aqui para fazer cada um desses personagens brilhar, eu acho que é incrível. E mais uma vez, é um livro conforto, então não é aquele livro que vai colocar você em algumas situações muito desconfortáveis. Não, é a história dessas crianças, é a história de como o Linus vai se encantando com esse personagem. Eu gosto muito de como tem esse paralelo também com o leitor. Nós, como leitores, passamos por um processo muito semelhante com o do Linus, que é aos poucos se apegando às crianças desse livro aqui. Então você, de fato, fica muito emocionado com todas as histórias contadas. E é um livro lindo, fofo, de verdade. Dê uma chance a Casa do Macerolho, porque é de fato a experiência que todos dizem ser. É incrível de verdade. E agora chegamos à minha melhor leitura de fantasia do ano. E como eu falei lá no outro vídeo, esse aqui estaria empatado com os outros dois lá daquela lista. Porque foi uma experiência que eu não esperava de forma alguma me apegar tanto a tudo que acontece nesse livro aqui. Quem acompanha o canal talvez tenha sentido falta de algum livro que eu ainda não mencionei aqui dos que eu li esse ano. E sim, é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. É uma experiência muito única em ficção científica. É algo que eu não tinha há muito tempo em relação também à própria proposta dessa obra como um livro mesmo, a história que esse livro quer contar pra gente. Você vê aqui no título esse pequeno planeta hostil e vai pensar que você vai ver os personagens passando por poucas e boas. E você vê até os personagens passando por algumas situações complicadas. Só que isso assim, lá no finzinho do livro, esse destino aqui, esse pequeno planeta hostil. Porque essa grande parte aqui, essa longa viagem, eu acho que é que importa de verdade nesse livro, essa jornada desses personagens. E é um livro muito sobre jornada de verdade. Uma equipe de uma nave, uma tripulação que tem costume de fazer meio que buracos de minhoca entre planetas para facilitar o trânsito nesse universo galáctico e muito diverso de raças que aqui no livro interagem entre si. Então já é um universo em que a humanidade e outras raças têm contato entre elas, e com isso vem também, claro, as questões de diversidade, vem as questões de discriminação, enfim. Tem muita coisa importante discutida ao longo desse livro, mas aí você coloca todo esse grande universo dentro de uma pequena nave, em uma jornada de personagens que vão se conhecendo aos poucos, em uma escrita que se importa muito com a história que quer contar sobre cada um desses personagens, o que faz cada um desses personagens ser quem eles são. E cada um deles com as próprias peculiaridades, com as próprias formas de interagir com outras raças. E eu acho que isso é o que faz A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil ser um livro tão interessante, porque coloca muitas diferenças na mesa para a discussão e você vai se impressionando com cada uma delas. E é incrível como esse livro aqui, mesmo tendo uma linha narrativa bem definida, mas sabendo a jornada que é o que importa ao invés do ponto final, é incrível como funciona, porque você fica com vontade de conhecer mais desses personagens. Depois que você se habitua de verdade a esse livro e não demora muito, você entende a proposta dele e você entende que é isso que a Becky Chambers quer fazer. Quer que você se apegue a esses personagens, quer que você admire cada um deles, quer que você entenda porque cada um deles é daquele jeito. Nenhum personagem aqui é perfeito, então são personagens que vão emocionar você. Você vai se apaixonar por uma personagem que vai desde uma criatura que nas convenções da humanidade poderia ser parecido com um réptil, a uma inteligência artificial. Então, de verdade, gente, é um livro incrível e não tá à toa aqui na minha primeira posição. Se tivesse O Caminho dos Reis, ele estaria na segunda. Mas enfim, gente, é um livro que ainda assim vale muito estar como uma das minhas melhores leituras desse ano, a minha melhor leitura desse ano. Então, de verdade, vale demais a pena, dê uma chance
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E é isso, pessoal. Essa é a minha listinha de melhores fantasias e ficção científica. Ficaram algumas coisas bem boas de fora, como Keeper of the Lost Cities, Lore Olympus Volume 2, que quase entrou, ficou ali na 11ª posição, e alguns outros livros que também foram excelentes experiências. Todas as experiências que eu tive aqui dos livros de fantasia foram experiências marcantes. Foi um ano de verdade muito bom para a fantasia. Eu espero que 2023 seja ainda melhor no caso das minhas experiências. E aqui, se você leu bastante fantasia, deixa aqui também nos comentários quais foram as fantasias favoritas de vocês do ano de 2022. E por hoje é só, pessoal. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Eu lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e que acompanhou o Vagando Divagando desse ano de 2022. Fico muito feliz que cada um de vocês esteja sempre presente aqui, assistindo os vídeos, deixando o joinha e comentando nos vídeos também. Isso me deixa muito feliz com cada feedback de vocês. Muito obrigado a todo mundo. Feliz ano novo e até 2023, porque semana que vem com certeza tem mais vídeo aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal.